Audiobook do livro João Batista, o Mensageiro do Rei. Hernandes Dias Lopes. Introdução e capítulo 1. Dedico este livro ao reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, homem piedoso, vaso de honra nas mãos do Altíssimo, pregador fervoroso da palavra, amigo precioso, bênção de Deus em minha vida e em meu ministério. Prefácio. João Batista é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fecha o Antigo e abre o Novo. Ele veio no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4.5-6. Ele é filho de Zacarias e Isabel, precursor do Messias, chamado para preparar o caminho do Senhor. Depois de 400 anos de silêncio profético, a voz de Deus veio a João, no deserto da Judeia. A voz de Deus não veio a Tibério César, em Roma, nem a Pôncio Pilatos, em Cesareia Marítima. A voz de Deus não veio a Herodes Antipas, na Galileia, nem a Anás e Caifás, em Jerusalém. A voz de Deus veio a um homem estranho, que vestia roupas estranhas, que se alimentava de comidas estranhas e que pregava num lugar estranho. Mesmo assim, as multidões rumavam ao deserto para ouvi-lo. O sucesso ministerial de João foi estrondoso. Vieram a ele fariseus e saduceus, soldados e publicanos. Sua voz soou no deserto com tanta eloquência que as multidões deixaram cidades e aldeias para ouvi-lo no causticante deserto da Judeia. A mensagem de João Batista não era composta de amenidades. Ele pregava batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Confrontou com coragem resoluta as multidões, os soldados, os cobradores de impostos, os fariseus e os saduceus. Denunciou o pecado de Herodes e não calou sua voz por conveniência. João Batista não era alfaiate do efêmero, mas escultor do eterno. Não gastou tempo tratando de uma agenda meramente horizontal. Lidou com as questões eternas. Colocou o machado da verdade na raiz do superficialismo religioso de sua época. Não propôs reformas sociais nem entrou no jogo político de seu tempo. Chamou homens e mulheres ao arrependimento. Mostrou-lhes a urgência do arrependimento para que recebessem a remissão de pecados. Quando as multidões se dobraram diante de seu sucesso incomum, passaram a cogitar se ele mesmo não seria o Messias. Com voz aveludada e com palavras sedutoras, fizeram chegar aos ouvidos de João Batista esta pergunta tentadora: porventura não és o Cristo? Lucas 3.15. João não engoliu a isca venenosa. Se ele tivesse cedido a essa sugestão perigosa, poderia ter pensado: bom, na verdade eu sou um fenômeno. Faz 400 anos que ninguém vê o que está acontecendo. As multidões vêm ao meu encontro no deserto. Os corações mais duros são abatidos pelo poder da minha pregação. Além disso, já tenho o povo a meu favor. Se eu me declarar Messias, posso fazer uma grande revolução. João Batista, porém, não engoliu a isca venenosa. Ele foi categórico e afirmou: eu não sou o Messias, mas apenas o seu precursor. Eu não sou o Verbo, sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, vim, no entanto, para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, ao vir ao mundo, ilumina todo homem, a fim de que todos venham a crer nele. Eu não sou o Cordeiro de Deus. Aponto para ele e afirmo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1.29. Eu não sou o noivo, sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de me encurvar para desatar as correias de suas sandálias. Tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3.30. Batista nasceu por um milagre divino. Ele viveu para pregar o Evangelho. Morreu como um mártir da fé. Mesmo morto, ainda fala. Sua vida nos inspira, seu exemplo nos desafia, seu legado nos enche o peito de esperança. Que a leitura deste livro desperte a sua alma a viver em Cristo, com Cristo e para Cristo. Hernandes Dias Lopes. Introdução. Quero apresentar aqui um dos maiores homens do mundo.
Esse homem não se sentiu digno de desatar as correias das sandálias de Jesus, mas acerca dele Jesus disse: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lucas 7,28. Vejo aqui a grandeza da humildade. Quem é esse homem? Muitos tentam encontrá-lo na galeria dos grandes mestres gregos, mas esse homem não foi Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles. Esses corifeus do conhecimento filosófico deixaram um rastro luminoso de influência nas futuras civilizações, mas nenhum deles alcançou esse posto singular. Outros tentam encontrar esse homem na lista dos grandes reis dos impérios antigos, mas ele não nasceu na terra das pirâmides milenares. Não foi Nabucodonosor, o construtor da magnificente cidade da Babilônia. Tampouco foi o grande general Ciro nem o poderoso Dário, que conquistaram com perícia militar a imponente cidade da Babilônia, a inexpugnável capital dos caldeus. Esse homem não foi Alexandre Magno, o general grego e conquistador inveterado que morreu aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Esse homem não está entre os Césares de Roma, Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Domiciano, Sétimo Severo, Décio, Diocleciano, os quais amealharam riquezas, viveram no Fausto, empunharam o bordão do poder com grande soberba, embora todos tenham seu candeeiro apagado e sua glória coberta de poeira. Ainda há aqueles que hoje pensam que o perfil desse homem cabe na moldura dos grandes generais e despotas dos tempos modernos, mas nem Napoleão, nem Hitler, nem Mussolini, nem Stalin, nem Mao Tse-tung alcançaram essa honra. Esses homens governaram com mão de ferro e com punho de aço. Conquistaram cidades e fizeram retroceder, diante de sua força, exércitos inteiros. Hitler matou cerca de 0,7% da população mundial, Stalin, 1,3%, e Mao, 2,3%. Com truculência, fizeram trepidar a terra com suas marchas triunfais. Com ferocidade assassina mataram milhões de pessoas, encharcando a terra de sangue. Só a menção de seus nomes causa, ainda hoje, dor profunda em muitos. Tais despotas construíram monumentos a si mesmos e deixaram um rastro inglório de miséria, opressão e mortes. Foram temidos, mas não amados. Foram grandes na terra, mas desprezados no céu. O homem de quem Jesus fala não foi Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem mesmo Pedro ou Paulo. Esse homem não é encontrado na esteira dos patriarcas, nem na escola de profetas, nem mesmo entre os mais ilustres apóstolos. Nessa luminosa constelação, homens de grande envergadura moral e espiritual foram levantados por Deus e deixaram marcas indeléveis na história da humanidade, mas não está entre eles aquele que Jesus Cristo afirmou ser o maior entre os nascidos de mulher, Mateus 11,11. Se o maior homem dos nascidos de mulher não está nessa pleia de ilustre galeria dos notáveis, onde poderíamos encontrá-lo? Esse homem veio de uma família pobre, cresceu como um homem pobre e teve uma carreira meteórica sobre a terra. Foi o precursor do Messias, o último profeta da antiga dispensação. Seu nome é João Batista. Entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Quem disse isso foi Jesus, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Lucas 7,28a. Jesus não tem uma mera opinião entre muitas, ele tem a palavra final. Para espanto nosso, esse homem singular nasceu em uma família pobre, foi um homem pobre e jamais ostentou riqueza nem poder. Não se vestia de forma elegante, ostentando grifes famosas, mas vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de couro. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Mateus 3,4a. Não era dado aos banquetes requintados, com talheres de prata e taças de cristal, mas alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3,4b. Não vivia nos palácios, embriagado de vaidade, debaixo dos holofotes do poder, circulando pelos cobiçados corredores da fama, mas vivia no deserto inóspito da Judéia. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Lucas 1,80. João Batista não escreveu nenhum livro sequer, não realizou nenhum milagre, não se casou nem teve filhos.
Passou os últimos dias de vida numa cadeia e morreu jovem sem deixar herança alguma. Esses traços de sua biografia empurrariam João Batista para a lateral da fama num mundo embriagado pelo sucesso como o nosso. Ele seria considerado um homem esquisito, antissocial e avesso aos refinados hábitos sociais. Se João Batista vivesse hoje, seria combatido severamente pelos religiosos por seu estilo direto e contundente de abordar os ouvintes. Chamar um auditório hoje de raça de víboras é enterrar a carreira de pregador. Hoje queremos muito mais agradar aos homens do que honrar a Deus. Queremos ser mais populares do que fiéis. Queremos arrancar aplausos dos homens mais do que lhes conduzir ao arrependimento. João Batista, porém, não perdia tempo com banalidades nem fazia da pregação um entretenimento para seu auditório. Ele precisa ser conhecido ainda hoje pelos que aspiram viver de modo digno de Deus. Precisamos responder a estas 3 perguntas de fundamental importância. 1. Quais foram os atributos desse gigante de Deus? 2. Que virtudes ornaram seu caráter? 3. Que convicções governaram sua vida? Vejamos. João Batista, um homem com uma missão. O evangelista Lucas escreve: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas 3.4b. João Batista não era um eco, era uma voz. Ele não apenas proferia a verdade, mas era a boca de Deus. Ele não apenas pregava com eloquência humana, mas com poder divino. Sua vida era irrepreensível, suas palavras eram irresistíveis, e suas obras, irrefutáveis. Hoje, há muitas palavras no púlpito, mas pouco poder. As pessoas escutam de nós belos discursos, mas não veem em nós vida piedosa. Na verdade, não basta ser um eco, é preciso ser uma voz. Não basta proferir a palavra de Deus, é preciso ser boca de Deus. Não basta carregar o bordão profético como Geazi, é preciso ter poder espiritual como Eliseu. Não basta pregar aos ouvidos, é preciso também pregar aos olhos. Não basta falar aos homens da parte de Deus, é preciso falar com Deus acerca dos homens. É preciso conhecer Deus na intimidade. A mensagem de João Batista era clara e direta. Ele não era um homem instável nem se dobrava diante de pressões do ambiente ou ameaças dos homens. Nas palavras de Jesus, ele não era um caniço agitado pelo vento, Mateus 11 de julho de 11. João não se intimidava diante dos poderosos nem fugia de sua rota movido pela sedução. Hoje vemos muitos líderes que vendem seu ministério, negociam valores absolutos, mercadejam o evangelho. João não era desse jaez. Era um homem comprometido com a verdade. Não transigia com os valores absolutos. Corajosamente, denunciava o pecado no palácio e na choupana. Erguia a voz contra os pecados do rei Herodes, dos religiosos, dos soldados, dos cobradores de impostos e do povo. João Batista era semelhante a uma lâmpada que ardia e iluminava, João 1.6:9. Ele não era luz, era como uma vela que ardia com a mesma intensidade durante toda a sua vida. Ele tinha plena consciência de sua missão, preparar o caminho do Senhor. João Batista, um homem com uma mensagem. O evangelista Lucas, registrando a pregação de João Batista, escreve: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Lucas 3.8a. A palavra pregada por João Batista era a palavra de Deus, não palavras de homens. Depois de 400 anos de silêncio profético, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto, Lucas 3.2, e João Batista apareceu pregando sobre arrependimento para a remissão de pecados. A nação havia se desviado de Deus. A religião estava corrompida. Os palácios estavam de mãos dadas com a violência. A economia estava abalada e os exploradores tornaram a vida dos pobres ainda mais amarga. Os soldados exorbitavam em seu trabalho, extorquindo pessoas indefesas, recebendo propinas para não fazerem denúncias falsas. Lucas 3.14. A religião estava nas mãos dos saduceus, uma classe sacerdotal rendida ao liberalismo teológico e à ganância financeira. Os fariseus, na tentativa de resgatar a ortodoxia, perderam-se numa infinidade de regras mesquinhas e hipócritas.
A tessitura moral da nação estava rota. O jugo estrangeiro fazia gemer o povo, que tinha de entregar o melhor do seu trabalho a seus opressores. A pobreza estendia seus tentáculos às famílias desesperadas. A fome assolava uma população desprovida de esperança. É nesse contexto que João Batista entra em cena, com uma contundente e poderosa mensagem de arrependimento. A pregação sobre o arrependimento nunca foi e jamais será uma mensagem popular e palatável, mas João Batista não queria agradar aos homens, e sim a Deus. Os tempos são outros, o homem, porém, é o mesmo. A nossa nação está vivendo um tempo de crise sem precedentes. Estamos de luto. As instituições estão enfermas. A corrupção ataca os palácios, as casas legislativas e o poder judiciário. A corrupção na nossa terra é aguda, agônica, endêmica e sistêmica. Está presente em todos os setores da sociedade. Está no DNA da nossa nação. Precisamos urgentemente de uma reforma moral e espiritual. Precisamos ouvir extrema rapidez a trombeta do arrependimento. João Batista, o precursor do Messias, deu início à sua missão chamando o povo ao arrependimento. O Messias chegou e iniciou sua carreira pregando arrependimento. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, e o apóstolo Pedro abriu esse novo tempo pregando arrependimento. Arrependimento é a grande manchete de Deus aos ouvidos da história. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. A conversão é evidenciada pelo arrependimento do pecado e a fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que escasseia na maioria dos púlpitos brasileiros. Muitos pregadores já a abandonaram, outros pregam sobre prosperidade, curas, milagres, sucesso, conquistas, pondo sempre o homem no centro do palco. Muito embora o Evangelho produza resultados extraordinários na vida dos que se arrependem e creem, ele não pode ser substituído por mensagens desse tipo, porque não há substituto para o Evangelho. Qualquer outra mensagem, ainda que pregada por um anjo, deve ser anátema. Gálatas 1:8. João Batista, um homem com uma convicção. O evangelista Lucas prossegue em seu registro, e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Lucas 3:9. A mensagem de João Batista era arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Sua mensagem trazia salvação ou condenação. Sua mensagem era um apelo urgente a todos. O apelo de Deus alcança multidões, religiosos, soldados e publicanos. Deus abrange a todos com sua mensagem. O machado já está posto à raiz. Não dá mais para esperar. O tempo é agora. Deus espera os frutos do arrependimento agora mesmo. A mensagem de Deus mostra o juízo inevitável para quem deixa de se arrepender, dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3:7-8. A proposta de Deus não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos de arrependimento. Aqueles que sempre voltam aos mesmos pecados não dão prova de genuíno arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento é revelado no abandono do pecado. Ao cair em si, o filho pródigo abandonou a pocilga em que vivia e correu em direção à casa do pai. Não voltou fazendo exigências, mas rogando misericórdia. Não voltou ostentando supostos direitos, mas confessando sua culpa. Não voltou exigindo ser tratado como filho, mas decidido a ser apenas um trabalhador. O pai o recebe de volta, dá-lhe novamente a dignidade de filho e faz uma festa em sua recepção. Onde há arrependimento verdadeiro, aí há salvação genuína. O arrependimento prepara o caminho para grandes bênçãos. Vejamos, em primeiro lugar, uma bênção sem limites. Está escrito, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3:6. João Batista preparou o caminho do Senhor, e ele manifestou-se cheio de graça e de verdade. João 1:14. Como? O sol da justiça, ele trouxe salvação em suas asas para todos os povos. Malaquias 4:2. Na verdade,
Jesus veio ao mundo para morrer e comprar para Deus, com o seu sangue, aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Quando a igreja se arrepende, o mundo vê a salvação de Deus. Quando a igreja se volta para Deus, o mundo experimenta a salvação de Deus. Em segundo lugar, uma bênção inequívoca. O texto bíblico diz, e toda a carne verá, Lucas 3:6. Em 1966, aconteceu um poderoso reavivamento na missão Quasizabantu, sob a liderança do pastor Erlo Stedin. Visitei essa missão em 1991. Perguntamos ao pastor Erlo Stedin, o que é avivamento? Ele respondeu, avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. Preparar o caminho do Senhor é arrepender-se. Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus irrompe além das quatro paredes. Multidões vêm a Cristo. Pessoas fluem aos borbotões, denunciando suas obras e convertendo-se a Cristo. Resta afirmar que o avivamento que alcança o mundo com a salvação começa com a igreja através do arrependimento. Em terceiro lugar, uma bênção indizível. O texto bíblico conclui, e toda a carne verá a salvação de Deus, Lucas 3:6. Quando a igreja acerta a vida com Deus, algo tremendo acontece no mundo. Aqueles que estavam nas trevas vêm para a luz. Aqueles que estavam atados por grossas correntes do pecado são libertos. Aqueles que estavam mortos recebem vida nova. Esta é a salvação de Deus. Planejada, executada e consumada por Ele. Salvação como oferta da graça. Salvação como fruto do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Capítulo 1. Seu nascimento foi um milagre. O nascimento de João Batista foi um milagre. Zacarias, seu pai, era um homem justo e exercia o sacerdócio no templo de Jerusalém. Isabel, sua mãe, era piedosa, mas estava impossibilitada de ter filhos. Lucas 1:5-7. Eles oravam a Deus por um milagre. Aguardavam o dia em que o ventre estéril de Isabel se tornasse um campo fértil. O Deus que escuta as orações e realiza prodígios resolveu atender à súplica de Zacarias e fazer do filho desse idoso casal o maior homem entre os nascidos de mulher. O nascimento de João Batista foi um milagre por várias razões. Em primeiro lugar, sua mãe era estéril e seus pais já eram avançados em idade. Lucas 1:7 diz, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Para Deus não há impossíveis. O mesmo Deus que parece ter chegado atrasado na vida de Zacarias e Isabel, dando-lhes um filho na velhice, parece ter chegado adiantado na cidade de Nazaré, dando um filho a Maria em sua juventude, antes de que se casasse com José. Lucas 1:26-38. O tempo de Deus não é o nosso. A agenda de Deus é diferente da nossa. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus não age na pressão do nosso tempo, mas conforme o conselho da sua vontade, dentro do seu kairos, do seu tempo oportuno. O nascimento de João Batista foi um duplo milagre. Deus tornou fértil o ventre estéril de sua mãe e deu condições a ela de conceber na velhice, depois de passado o tempo de sua fertilidade. O anjo Gabriel encorajou a jovem Maria acerca do poder de Deus para realizar prodígios dizendo-lhe: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lucas 1:36. Foi ainda em relação à concepção milagrosa de João Batista que o anjo Gabriel disse a Maria, mãe de Jesus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Pondo-se como donos da verdade, muitos teólogos assentam-se na cadeira de juiz e afirmam categoricamente que Deus não realiza milagres hoje. Asseveram que esse tempo ficou restrito dos apóstolos. Contudo, Deus jamais abdicou de seu direito de ser Deus. Jamais abriu mão de seu poder. Ele é imutavelmente o mesmo Deus, Hebreus 13:8, poderoso em todas as suas obras. Não raro, a nossa teologia é parecida com a teologia de Marta. Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, após a morte e o sepultamento de Lázaro, seu irmão, ela logo despejou sua mágoa: Senhor,
se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. João 11:21. Conjugou o verbo no passado. Jesus disse a ela, imediatamente, Marta, teu irmão há de ressurgir. João 11:23. Ela, sem titubear, replicou, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. João 11:24. Então, conjugou o verbo no futuro. Jesus, por sua vez, a corrigiu dizendo, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Jesus não foi nem será. Ele é a ressurreição e a vida. O Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. Ele não está preso às categorias humanas. Ele não está sujeito ao tempo. O nosso Deus está assentado no trono e faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. Em segundo lugar, Zacarias estava no templo realizando seu trabalho quando o anjo de Deus lhe apareceu. Assim relata Lucas, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Lucas 1:13. O nascimento de João Batista foi resposta de Deus à oração de Zacarias. Certamente esse sacerdote continuamente apresentava sua oração a Deus por anos e anos seguidos. Chegará o tempo em que o nascimento de um filho na família de Zacarias e Isabel dependeria de 2 milagres, a concepção para uma mulher já avançada em idade, além do mais, estéril. Um anjo de Deus foi o portador da resposta divina. A demora de Deus em responder às nossas súplicas não é sinal de descaso. Ele é soberano e sábio na resposta e também no tempo da resposta. João Batista foi concebido no coração de seu pai antes de ser gerado no ventre de sua mãe. João Batista foi concebido na mente de Deus antes de ser gerado no ventre de Isabel e de ser dado como presente a seus pais. Deus ainda responde às orações. Ele ainda faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Salmos 113:9. Ele ainda escuta os gemidos profundos de dor de uma mulher que derrama a alma em oração e abre-lhe o ventre para conceber. Ele ainda faz brotar água da rocha e abre diante de nós rios no ermo e fontes no deserto. Os ouvidos de Deus ainda estão inclinados ao nosso clamor. Pela oração, o altar está conectado com o trono. Quando oramos, unimo-nos ao Deus Todo-Poderoso, que está assentado na sala de comando do universo. A oração une a fraqueza humana à onipotência divina. Conecta o altar da terra com o trono do céu. O impossível dos homens pode acontecer na história dos homens, pela oração dos homens, homens de Deus. Não há nada mais revolucionário do que a oração. Quando oramos a Deus, por meio de seu Filho, tocamos o mundo por meio da oração. As causas perdidas tornam-se realidade. Os impossíveis acontecem. Por meio da oração, vemos o invisível, tocamos o intangível, recebemos o impossível. Em terceiro lugar, o nascimento de João Batista causou profundo impacto na vida de sua família e do povo. O evangelista Lucas escreve: Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1:14-17. A seguir, destacamos 6 aspectos desse impacto. João Batista foi a alegria de seu pai. O anjo disse a Zacarias: Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Lucas 1:14. O nascimento de João Batista trouxe alegria não apenas para sua família, mas para muitas outras pessoas. Ele foi motivo de admiração de todo o povo. Diz a Escritura: Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: Que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Lucas 1:66. O projeto de Deus é que os filhos sejam fontes de prazer para os pais. Os filhos são a herança de Deus para os pais. Eles devem ser bálsamo, não
Motivo de choro. Devem ser bênção, não problema. Devem ser motivo de alegria, não de tristeza. João Batista foi um filho obediente, uma bênção dos céus na vida de seus pais, um refrigério para eles na velhice. Que privilégio Zacarias deve ter sentido ao ver seu filho sendo separado por Deus para ser o precursor do Messias. Que alegria para esse pai saber que Deus havia escolhido seu filho para preparar o caminho do Filho de Deus. Os profetas falaram dele, mas só João Batista olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29. 2. João Batista foi destinado a ser grande não apenas diante dos homens, mas também diante de Deus. O anjo disse a Zacarias: Pois ele será grande diante do Senhor. Lucas 1,15a. João Batista não seria conhecido apenas na terra e na história, como também, e sobretudo, no céu. Ele nasceu para uma missão, a mais nobre de todas, ser o precursor do Messias. Hoje, muitas vezes, os pais lutam até a exaustão para que seus filhos sejam bem-sucedidos neste mundo, mas batalham pouco para que eles sejam conhecidos no céu. Lutam por uma glória desvanecente, em vez de buscar uma glória perene. Ser grande na terra pode trazer um prazer momentâneo, mas ser grande aos olhos de Deus é uma recompensa eterna. 3. João Batista foi consagrado a Deus como nazireu desde o ventre materno. Um nazireu era consagrado a Deus e não podia fazer 3 coisas: tocar cadáver, beber vinho e cortar o cabelo. Números 6,18. Um nazireu nascia com um propósito especial e para uma missão especial. João Batista foi consagrado pelos pais desde o ventre, pois a orientação do anjo a Zacarias fora clara: não beberá vinho nem bebida forte. Lucas 1,15b. Zacarias e Isabel cumpriram fielmente a missão de criar João Batista como um menino consagrado a Deus. O menino cresceu bebendo o leite da piedade. Compreendeu desde a infância qual era seu chamado e a natureza de seu ministério. Jamais se apartou do propósito para o qual veio ao mundo. O mundo precisa de pais que ousem consagrar os filhos a Deus. Os nossos filhos vieram de Deus, são de Deus e devem ser consagrados de volta para Deus. 1 SM 1,27,28. Se não dedicarmos os nossos filhos a Deus, poderemos acabar fazendo deles um ídolo na nossa vida. O melhor lugar para colocar nossos filhos continua sendo nas mãos de Deus, para que eles realizem os propósitos divinos. Quando o jovem americano Achel Green Simonton, de 1833 a 1867, o missionário pioneiro da Igreja Presbiteriana, nasceu, seus pais o consagraram a Deus. Ele era o caçula de 9 irmãos. O pai era presbítero, médico e deputado federal. Depois que terminou o curso teológico no seminário de Princeton, em New Jersey, recebeu a forte convicção de que Deus o chamava para ser missionário no Brasil. Muitos tentaram demovê-lo desse propósito, dizendo que era arriscado vir para um país distante, com tantas doenças endêmicas. Simonton respondeu: o lugar mais seguro para eu estar é no centro da vontade de Deus. Esse gigante do evangelismo é uma dádiva de Deus ao Brasil. Ele é fruto de pais que ousaram consagrar o melhor que tinham ao Senhor. Sou grato ao meu Deus porque fui consagrado desde o ventre da minha mãe para ser pastor. Ela enfrentava o grande dilema entre escolher a própria vida e a vida de seu bebê. O médico lhe disse que se ela não tirasse a criança que estava em agonia de morte, ela morreria junto com a criança. Ela, entretanto, tomou a decisão de morrer pelo filho e não desistiu dele. Então, fez um voto a Deus, dizendo: meu Deus, se tu poupares a minha vida e a vida do meu filho, eu o consagro a ti para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe, e eu nasci. No tempo oportuno, Deus me chamou para o ministério. Nunca tive dúvida dessa sublime vocação. Entendo que não existe posição mais honrosa do que ser ministro do Evangelho, pregador das boas novas de salvação. 4. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno e viveu nessa plenitude durante toda a sua vida. O anjo do Senhor disse ainda a Zacarias: e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Lucas 1,15c. Muitos passam a vida toda sem saber o que é a plenitude do Espírito Santo. João Batista, porém, já era cheio do Espírito antes de nascer.
O maior homem do mundo entre os nascidos de mulher não viveu fundamentado em sua própria força, mas sustentado pelo poder de Deus. Não viveu cheio de vaidade nem cheio de ganância, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nenhuma sabedoria humana poderia produzir os resultados estupendos que João Batista experimentou em seu ministério. O conhecimento, a técnica e a performance humana jamais fariam correr grandes multidões ao deserto para ouvi-lo. Nenhum recurso de oratória produziria o quebrantamento de corações tão endurecidos. Nada pode explicar o sucesso do ministério de um pregador como João Batista, senão o poder do Espírito Santo. O poder que transforma vidas não vem de dentro, mas do alto, não vem do homem, mas de Deus, não vem da terra, mas do céu, não vem apenas da sabedoria humana, mas do Espírito Santo. Precisamos desesperadamente de pregadores cheios do Espírito Santo. Quando perguntaram a Dwight Moody qual era o maior problema da obra, ele respondeu: o maior problema da obra são os obreiros. Quando alguém o interrogou acerca do processo de um avivamento na igreja e como começar essa busca, ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Se o pregador começar a arder, o fogo se espalhará entre os ouvintes. Quando o pregador se torna um graveto seco, até a lenha verde começa a queimar. A plenitude do Espírito Santo não é uma opção, mas uma ordem divina, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Há aqui duas ordens. A primeira é negativa, não se embriagar. A segunda, positiva, encher-se do Espírito. Como nazireu. João Batista não bebeu vinho nem bebida forte. Como cristãos, não devemos nos embriagar. A embriaguez produz vergonha e dissolução, a plenitude do Espírito desemboca em adoração a Deus, comunhão com os irmãos, gratidão e submissão. Quem está cheio de vinho está vazio do Espírito. O ministério não é feito nos eflúvios do vinho, mas no poder do Espírito Santo. 5. João Batista nasceu para ser um poderoso evangelista. A promessa de Deus por meio do anjo a respeito de João Batista era: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Lucas 1:16. Ele foi o instrumento de Deus para converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Foi um pregador poderoso que viu multidões voltando-se para Deus. Assim diz a Escritura a seu respeito: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 3:3. Seu pai, num cântico de louvor a Deus, refere-se a seu filho, João, como profeta do Altíssimo. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Lucas 1:76. Depois de 400 anos de silêncio profético, diz a Bíblia, veio a palavra de Deus a João. Lucas 3:2b. Esta é a mesma expressão usada para os profetas do Antigo Testamento. Quando a palavra de Deus veio a João Batista, ele pregou essa palavra com fidelidade, com poder e na unção do Espírito. As multidões eram golpeadas pela espada do Espírito. Os corações mais endurecidos eram quebrantados pelo martelo da palavra. Os corações mais carentes eram consolados pela palavra. Até mesmo os que eram avessos à prática religiosa, como os publicanos e os soldados, eram confrontados pela pregação de João e alcançados para Deus. É digno de nota que João Batista não tenha criado uma mensagem. Ele ancorou a mensagem que pregava nas Escrituras. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas 3:3-4. O pregador não cria a mensagem, ele a transmite. O pregador é servo da mensagem, não senhor dela. João Batista não tentou inovar. Ele não atribuiu a si o direito de pregar uma mensagem ao gosto do seu tempo, mas voltou-se para a Escritura e ancorou nela a sua mensagem. Para João o que importava era ser fiel. A sua mensagem foi bíblica. Esse modelo não pode ser alterado. Não pregamos a nós mesmos. Não pregamos o que o povo quer ouvir. Não pregamos os últimos pensamentos dos teólogos modernos. Precisamos pregar a mesma eterna palavra de Deus.
É importante ressaltar que João Batista não foi um pregador entre quatro paredes. Ele não foi um teólogo de gabinete. Não se acomodou ao conforto de um local ricamente decorado. Ele saiu e percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. João foi aonde as pessoas estavam. Ele gastou a sola de suas alpargatas mais do que o assento de seu banco. A missão da igreja é centrífuga. Não podemos ficar presos dentro dos nossos templos, com assentos almofadados e ar-condicionado. Precisamos sair e ir lá fora, onde os pecadores estão. Como os profetas, os apóstolos e Jesus, precisamos percorrer as cidades, as vilas, os campos e pregar nas praças, nos templos, na praia, nos mercados, nas escolas, nos hospitais, nas prisões, onde quer que as pessoas se encontrem. É tempo de sair e pregar. É tempo de semear, ainda que com lágrimas, sabendo que aqueles que regam o solo duro com lágrimas voltarão com júbilo trazendo seus feixes. Salmos 126.6. 6. João Batista foi destinado a ser o precursor do Messias. O anjo do Senhor disse a Zacarias acerca de João Batista: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas 1.17. João Batista veio para preparar o caminho do Senhor e trazer profundas mudanças à vida das famílias. Ele converteria o coração dos pais aos filhos, converteria os desobedientes à prudência dos justos e habilitaria para o Senhor um povo preparado. João Batista veio no poder de Elias. Ele teve um ministério de confronto do pecado como Elias. Ele viveu de forma frugal como Elias. Ele chamou a nação ao arrependimento como Elias. Ele enfrentou oposição política como Elias. Ele viu multidões rendendo-se a Deus como Elias. João Batista foi um instrumento usado por Deus para grandes mudanças na família. Os pais converteram-se a seus filhos, os filhos, a seus pais. Relacionamentos foram curados. Feridas foram fechadas. Inimigos foram reconciliados. Famílias foram restauradas. Pais convertidos aos filhos têm tempo para os filhos, vivem com os filhos, oram por eles e transmitem a eles a palavra de Deus, pelo exemplo e pelo ensino eficaz. Pais convertidos aos filhos temperam disciplina com encorajamento. Pais convertidos aos filhos amam seus filhos incondicionalmente, perdoam-nos completamente e os abençoam constantemente. Por outro lado, filhos convertidos a seus pais honram e obedecem a eles. Filhos convertidos a seus pais ouvem os conselhos dos pais e buscam a sabedoria mais do que as riquezas. Filhos convertidos a seus pais apartam-se dos lugares escorregadios para os pés e não se envolvem com más companhias. Filhos convertidos a seus pais seguem seus ensinamentos e imitam seu exemplo. A maior necessidade da nossa geração é que famílias sejam restauradas e salvas. Que os pais vejam os filhos como herança de Deus e como flechas que devem ser carregadas no tempo próprio e lançadas oportunamente para cumprir os propósitos de Deus.